Foram 3 anos maravilhosos na minha carreira. De conquistas, de trabalhar com pessoas corretas, coerentes e que sempre me ajudaram. O que eu tenho para falar do Corinthians, da torcida, da direção, da comissão, é que até logo, daqui a pouco eu volto, por tudo que fizeram por mim. Recepção melhor que isso, impossível, né? Óbvio que por uma primeira passagem que eu tive aqui no Corinthians, da pequena história que eu tive o privilégio de fazer parte aqui dentro do clube. Então a maioria dos jogadores aí me conhecem, até os mais jovens aí acredito que já acompanhou. Então uma recepção maravilhosa e agora é o que eu falo, é tentar retribuir tudo isso, todo esse carinho, todo esse respeito, ajudando todo mundo, ajudando o clube a ter novas conquistas. Legal, e antes da gente falar do agora, então eu queria fazer uma linha do tempo com você, desde o momento que você chegou aqui na sua primeira passagem, né? Em 2010 você chega e aí você vem num time que tem Ronaldo e tal. Como é que era aquele momento para você jovem, vindo do Bragantino e chega num time com o Sim. Eu até marquei as datas aqui, dia 16 de abril foi o dia que o Corinthians te anunciou e no dia 19 você foi para a coletiva, enfim, como que foi a sua chegada aqui no clube lá atrás? Bom, óbvio que uma chegada em um clube grande como o Corinthians, você fica com um pouco de receio, né? Sair do Bragantino e aí você chega no Corinthians onde, falando da função que eu jogo, você encontra Edu, Marcelo Matos, Elias, Jusilei, Ralf, você acaba que em um início você fica com dúvidas, né? Se você vai conseguir jogar, se vai ter oportunidades. Então foi um começo que eu cheguei com um pouco de receio e dúvidas também, por ter esses grandes jogadores ao lado. Mas logo aí, né, mais uma vez, muito bem recebido. Na época o Elias, como é um cara que nascemos no mesmo bairro, então me ajudou bastante também. Todos os outros jogadores, né, o Ralf, que foi um cara, né, importantíssimo nessa minha primeira passagem no Corinthians, para me ajudar a adaptação, né, que realmente é muito difícil. Você sai do Bragantino e já vai para um Corinthians, é uma coisa muito grandiosa, mas eu consegui absorver muito bem, consegui lidar com essas situações de jogar ao lado de grandes estrelas e aí logo no ano seguinte, 2011, eu ter essa sequência aí e continuar jogando. Em 2011 você conquistou seu primeiro título aqui no clube e já virando praticamente um dos principais jogadores daquele time. Você jogou praticamente todos os jogos do Campeonato Brasileiro, dos 38 você jogou 35. Então como foi aquela sua primeira conquista aqui também? Bom, acho que uma primeira conquista ela é diferenciada, né, para um atleta. Então tive essa sequência no Brasileiro, teve a saída do Jusilei. E daí foi onde, né, eu tive a minha oportunidade, o professor Tite me deu a oportunidade de dar uma sequência de jogos, que era o importante ali para mim, né, no momento. E aí você ter uma conquista de um campeonato brasileiro, onde todos nós sabemos que é muito difícil, então é gratificante. Então é uma primeira conquista, como eu falei, que todas as outras foram especiais também, mas falando particularmente de um cara que tinha acabado de chegar no Corinthians, ela se torna diferente. Legal, e aí a gente vai para um ano muito histórico, na história do clube e no seu, obviamente, também, que é 2012, né? O que foi aquele ano todo para você, com Libertadores, com aquele jogo importante do Vasco, com aquele seu gol, depois o Mundial do Chelsea, como que você assimilou tudo aquilo em tão pouco tempo também, você tinha 2 anos de clube, né? Cara, é difícil assim de você parar para pensar, de assimilar como as coisas aconteceram rápidas, né? Como você falou, eu tinha 2 anos de clube e já conquistar tudo isso. Óbvio que foram, né, conquistas difíceis, jogos muito difíceis, jogos disputados,
Eu acho que depois que passa essas conquistas, você talvez enxergue um pouco melhor, né, a dimensão do que você conquistou, né? Principalmente uma Libertadores que o clube vinha buscando há muitos anos já. E mais uma vez eu repito, eu fazer parte disso tudo, né, de poder contribuir. O Corinthians me proporcionar títulos tão importantes na minha carreira. Então, eu acho assim, eu fico pensando, né, até hoje e tentar encontrar uma forma aí de explicar essas conquistas, mas ela ainda não vem por um período curto de ter todas essas conquistas. Então, acho que é mais agradecer pela oportunidade que eu tive nesses campeonatos de poder ter retribuído aí para o clube. E o gol contra o Vasco para você é um dos mais importantes da sua carreira? Cara, eu acho que o mais importante da minha carreira. Óbvio que eu já fiz, né, gols importantes pela seleção também, que foi um gol importante que eu coloco pela seleção, foi na Copa das Confederações contra o Uruguai, mas eu acho que o mais importante na minha carreira foi contra o Vasco. Legal. Falando um pouquinho até de seleção, em 2013 você ganha o Paulistão ainda aqui, e aí você joga a Copa das Confederações, você é eleito o terceiro melhor jogador da competição e depois você sai do Corinthians, né? Como que foi aquele ano com a conquista, com a saída do clube, a volta para a Europa? Você tinha tido uma passagem no começo da sua carreira também, e todo esse ano de 2013 para você? Bom, acho que era o momento que nós tomamos a decisão, tanto eu como o Corinthians, né, como a família de sair, né, tentar um novo desafio, né, no Tottenham, na Inglaterra. Ainda, graças a Deus, consegui sair do Corinthians com mais um título, e aí logo vem a Copa das Confederações, onde também eu pude fazer uma boa Copa das Confederações. A seleção brasileira, né, apresentou um ótimo futebol, né, ganhamos aí mais uma competição aí importante. E depois da sequência na Inglaterra, né, acho que os primeiros 6 meses na Inglaterra também foram primeira temporada, né, uma boa primeira temporada, e depois no segundo ano que teve algumas oscilações, mas eu acho que eu enxergo essa saída do Corinthians como uma saída aí, acho que era o momento, né? Foi bom para todo mundo, foi bom para mim, para tentar uma nova experiência. Eu acho que saiu num grande momento e com um título. E aí, você da Inglaterra, dessa sua passagem no Tottenham, você vai para a China e lá você se torna um ídolo também, né? Como é que foi essa primeira experiência lá na China? Se você quiser já resumir das duas e a gente depois fala um pouquinho do Barcelona também. Cara, resumindo aí esses 5 anos e meio de China, talvez não, né? Com certeza eu acho que foi o clube que, né, depois do Corinthians aí, foi o clube que eu mais me senti em casa e mais me senti feliz. Foram 5 anos e meio de parecer que eu tinha já 10, 15 anos no clube. Então eu sempre falo para todos que a minha saída do Corinthians, né, aí tem o Tottenham, onde eu tive o primeiro ano bom, o segundo para mim já foi complicado, mas a ida para a China foram 5 anos que são inesquecíveis também, porque foi um país que me acolheu muito bem, foi um clube que me acolheu muito bem. Tive 8, 9 conquistas junto com o clube, ajudei, né, e me tornei também, né, graças a Deus, com o meu futebol dentro de campo, eu me tornei um dos líderes da equipe e do clube também, por ajudar os mais jovens, ajudar os chineses. Então eu coloco a China aí como, né, o Guangzhou como o segundo clube aí que eu mais fui feliz na minha carreira. Legal, e agora só para fechar essa sua linha do tempo antes da sua volta, eu queria falar um pouquinho da sua vivência no Barcelona com caras, Messi, várias vezes melhor do mundo, Neymar e outros tantos craques, e você conquistou 2 títulos de cara também. Como é que foi aquela sua experiência no Barcelona? Bom, a saída da China para o Barcelona foi uma saída, né, realmente que foi um negócio surreal, né? Foi difícil a minha saída da China, porque era um momento que eu estava feliz na China. E na época, eu conversando com a minha esposa, ela falou: o que você quer? Você quer jogar com os melhores e jogar numa competição diferente, ou você continua na China, que você continua sendo, né, um líder,
um espelho, um exemplo para todo mundo. E na época eu preferi jogar com os melhores, e uma competição que eu nunca tinha que o meu representante me ligou falando que o Barcelona pagaria a multa rescisória para que eu transferisse para lá. Foi um susto, foi uma coisa de repente que eu não pensava que iria acontecer. E aí a questão dos 2 títulos, né? Eu acho que você chegar em um clube no primeiro ano, conquistar 2 títulos importantíssimos. Para mim particularmente faltou pouquinho para a gente chegar numa final de Champions League, que era uma competição que eu nunca tinha disputado e era um sonho, né? Mas eu acho que no geral foi um ano maravilhoso. No Barcelona, meus 2 filhos, né, os gêmeos, nasceram lá. A minha esposa já estava grávida na China e depois foi para Barcelona e ganhou os bebês lá. Eu acho que foi um ano muito bom também. Acho que foi um ano intenso, né, em Barcelona, devido à gravidez da minha esposa também. Então foi um ano difícil, mas eu acho que, analisando assim no geral, eu acho que a gente teve uma temporada, um ano muito bom em Barcelona. Legal, e só também para fechar de seleção brasileira, você falou um pouquinho da Copa das Confederações, mas você disputou 2 Copas do Mundo também, né? Como que é? Você disputou uma Copa do Mundo aqui no Brasil, como que foi toda essa sua trajetória na seleção até agora, né? Eu acho que Copa do Mundo na minha opinião, eu acho que é uma coisa diferente de tudo que você possa imaginar na vida, né? Champions League é muito bom, os campeonatos que você disputa, né, nos países são maravilhosos, mas a Copa do Mundo ela é diferenciada. Então tive o privilégio de disputar 2 Copas do Mundo, né? Fico chateado por não ter ganho uma e tivemos oportunidades, né, de ter ganho, infelizmente não conseguimos. Mas eu acho que, no geral, se analisar, eu acho que eu tive uma passagem brilhante na seleção brasileira, né? Eu venho aí de 7 anos de seleção brasileira praticamente, né? Desde 2011. Então eu acho que no geral, óbvio que faltou esse título, mas eu acho que no geral eu vejo com bons olhos, né? Desfrutei realmente da seleção brasileira, me doei o máximo enquanto estive presente. Então acho que Copa do Mundo com certeza é uma competição que os jogadores têm que almejar, sim, porque ela é diferenciada. Legal, agora depois de toda essa linha do tempo, vamos falar do agora, né? Queria que você falasse um pouco dessa temporada, como você avalia, quais são as suas expectativas, tanto para você quanto para o Corinthians? Acho que, falando do Corinthians primeiro, sabemos como foi, né, o ano passado. E esse ano eu enxergo de uma forma que o Corinthians, né, tem um elenco, tem um grupo muito forte, tem jogadores capacitados, comissão técnica, né, a direção que vem fazendo de tudo aí para a gente estar lá em cima. Então acho que eu vejo esse ano do Corinthians um ano que, se a gente se nós fizermos o nosso trabalho com os pés no chão, tranquilos, eu acho que a gente consegue conquistar títulos. Que, afinal de contas, eu acho que um clube como o Corinthians ele tem que pensar dessa forma. Não tem uma outra forma de raciocinar, de pensar não ser ganhar títulos. Então vejo dessa forma. Sobre, né, a minha parte, eu acho que depois de um ano difícil que eu tive, né, de ficar quase um ano sem jogar aí o ano passado, tenho que ir aos poucos, né, tenho que ir me adaptando novamente ao futebol brasileiro, né. Graças a Deus eu nunca... Espero que eu não tenha esse problema de demorar. Sempre fui um cara que me adaptei muito rápido. Claro que fiquei aí 10 anos fora, mas essa adaptação aí minha eu acho que será super tranquila. Eu acho que é o dia a dia, né? O ritmo de jogo também, eu acho que é diferente, né? O treino e o jogo. Mas eu tenho certeza que vai ser um ano, tanto para o Corinthians como para mim, para meus companheiros, pode ser um ano especial. E você comentou logo no comecinho que você reencontrou vários colegas, e como que é? E também comentou que tem vários meninos, principalmente os meninos da base, que provavelmente tinham 10, 12 anos na época das grandes conquistas que você teve aqui no clube. Então como que é você reencontrar esses grandes amigos de vários anos aí, e também ter junto meninos que viram você como ídolos mesmo aqui do clube, assim como a torcida, né?
Bom, o reencontro com os jogadores que nós fizemos parte de um grupo, né, vencedor lá atrás, é o que eu falei, ela é uma coisa positiva, se torna uma coisa positiva. E aí junto você tem os garotos, né, os mais jovens, que eles vão enxergando isso e vão vendo que eles também podem conquistar. Né? Óbvio, com a ajuda de todo mundo, né? Eu acho, é o que eu falei, se nós mantermos aí os pés no chão, tranquilo, trabalharmos quietinhos, eu acho que a gente consegue. Então os garotos, eles enxergam isso em nós, e o que nós conquistamos lá atrás também já ficou, mas isso vem para um lado positivo. Né? Não é que a gente conquistou lá e fala, conquistamos, já tá bom. Não, a gente quer continuar conquistando. E junto com eles, né, que pode ter uma história tão linda como nós tivemos lá atrás, ou até maior, né, que é o que a gente espera sempre. Né? Nós aí, eu falo dos jogadores, né, mais experientes, né, nós vamos, é eles que vão tocar o clube, né, espero. Então acho que eu vejo com bons olhos, são garotos dedicados, trabalhadores, conversa bastante, escuta bastante, que é o mais importante. Então acho que tem tudo aí pra gente, como eu falei, esse ano aí fazer um ano diferente, um ano especial para todo mundo. Boa. Para fechar então, agora queria pedir um recado seu para a torcida, que tanto pediu a sua volta e que tem te dado todo esse carinho desde que você confirmou que ia voltar pro Coringão. Né? Bom, o torcedor corintiano, sempre falei que ele é diferente de todos os outros, né? Então é o que eu sempre falo, né? Na minha primeira passagem, vai ser agora também, o que ele pode esperar é a minha entrega, é a minha dedicação e a luta por títulos. Eu acho que o torcedor também está aguardando isso, está esperando isso, né? A gente não promete, mas a gente pode ter certeza que nós vamos lutar aí para ter conquistas esse ano. E obrigado pelo apoio, pelo carinho de sempre. Aí Marcelo tentou o cruzamento com o Gabriel Jesus, passou, olha a chance, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Alex para bater o escanteio, não quer os pênaltis o Corinthians, Alex levantou na boca do gol, para o bate o Paulo de cabeça!